Meu nome é Dalciane, sou parceira de trabalho missionário do irmão Antônio e hoje nós viemos aqui para apresentar um novo canal. E então a gente vai mostrar para vocês aquilo que qual o motivo que nós mudamos o canal, o motivo do nome, da mudança do nome, e aí o irmão vai explicar tudo direitinho. Então vamos lá, irmão Antônio. Qual o objetivo do novo canal? Bem, naturalmente o novo canal, como vocês sabem, eu faço as coisas na direção que Deus me dá. Então não é uma coisa criada por mim, que de repente me surge um pensamento e eu quero criar algo diferente. Eu acredito que assim como Deus não muda, nós também como servos do Senhor, devemos andar na direção do seu Espírito, no nome do Senhor Jesus. Então, o objetivo da mudança, é a mudança, né, que você quer. O objetivo da mudança do canal foi uma ordenança que Deus me deu. Eu pedi um presente para o Senhor e o presente que Ele me deu foi esse. Que eu deveria, então, o que Ele quer fazer para nós, assim, no âmbito da fé, nós deveríamos nos desprender daqueles que têm nos, vamos dizer assim, nos aprisionado. Assim como, por exemplo, a pessoa não pode, na igreja, por exemplo, adventista, e falar de fé, que eles não aceitam. Também, se eles vierem numa igreja pentecostal e falar do sábado, as pessoas não aceitam. Então, há divergência de pensamentos. Então, por propósito do Senhor, para o que nós estamos buscando, do revestimento do poder do Espírito, é preciso que a gente tenha liberdade entre nós de falar a respeito da fé, a respeito da comunhão sincera diante de Deus. E Deus então me mandou assim que eu saísse. Então, até então, esses anos todos, a gente tem tolerado, muitas vezes não concordando, mas não tinha ordem do Senhor. Agora nós temos. Acredito eu que para o revestimento do Espírito Santo, o poder maior do Espírito Santo, Deus quis nos separar. Não que a gente esteja contra a igreja, mas para a gente ter liberdade de expressão daquilo que a gente crê. E como diz a palavra de Deus, se creres verá a glória de Deus. Então, assim como Jesus não podia operar um milagre, assim, se tivesse uma pessoa incrédula, muitas vezes ele tinha que tirar a pessoa do meio, ali. Outras vezes ele tinha que proibir as pessoas de comunicar. Que na realidade, quando ele falava proibindo, aí que as pessoas iam comunicar. Mas muitas coisas que Jesus fez, ele guardou silêncio, assim, de divulgação, para não atrapalhar, vamos dizer, o seu trabalho. Então nós sabemos que no meio incrédulo você pode ter a fé que for. Se uma igreja, por exemplo, tem 50 pessoas que têm fé e tiver um que não tem fé, Deus não pode operar. Então o objetivo desse essa nova direção do Senhor é isso. É nós termos liberdade entre nós. É melhor um ou dois que têm fé do que um monte que não tem fé. Isso, e aí então eu gostaria que o irmão falasse um pouco sobre os 10 mandamentos e a guarda do sábado. Naturalmente, falando dos 10 mandamentos, a gente vai lembrar de Apocalipse 14, de 6 a 12, das 3 mensagens angélicas, que a primeira mensagem, ela traz, vamos dizer assim, como se fosse um balde de água fria. Ela traz repreensão, ela traz humilhação, ela traz vergonha, ela traz separação, ela traz uma luta interior, porque o maior campo de batalha nosso é dentro do nosso ser.
A gente tem que deixar pai, mãe, marido, esposa, filhos. Não deixar assim de separar, mas no âmbito da fé, muitas vezes nós temos que seguir o nosso rumo, porque a nossa salvação depende de nós mesmos, não depende de Deus. E nem nossa perdição depende do diabo, e nem depende do pastor. É uma coisa que é uma coisa íntima entre a pessoa. E nós vemos Apocalipse 14, 6 a 10, 6 a 12, desculpa, que é julgado pelo Espírito, como me foi mostrado, lá em Êxodo 20, verso 11, onde Deus está falando, né? A mesma coisa que está lá em Apocalipse, porque eu, Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, ali Deus está mostrando que Ele é o Criador. Ele é o mantenedor. E o seu campo de ação, que hoje nós sabemos que não é só, vamos dizer, o planeta Terra, é o mundo todo, é o sistema da criação de Deus. E quando está lá em Apocalipse, lá em Êxodo 20, verso 11, está bem no coração dos 10 mandamentos, veja que é o prolongamento do sábado, que é o sábado justamente que vai definir os fiéis. Quem ama Deus realmente e quem é crente de fachada. Então, o sábado é um ponto máximo, acredito, para a criação. Porque Deus ordena guardar o sábado. O homem da iniquidade, inspirado pelo diabo, mudou do sábado para o domingo. Então, repara, é uma minoria que admite o sábado. Então, quando joga lá em Êxodo 20, verso 11, então são os 10 mandamentos. Não ter outro Deus diante de Deus, não fazer imagem de escultura, não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, guardar o sábado, honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não fazer isso, não fazer aquilo, são os 10 mandamentos. E como Tiago 2,10 diz que se nós tropeçarmos num, somos culpados de todos. Então, é isso que traz a confusão. Porque as pessoas dizem que a lei foi abolida. Outras que não precisa mais guardar a lei, basta aceitar Jesus que você está salvo. Só que as pessoas esquecem das letrinhas miúdas, que como o homem tem, assim, quando você vai comprar um produto, você tem que olhar prazo de validade, para que serve, para que não serve e tal. Então, não basta só aceitar Jesus como seu Salvador. Porque aceitar é aceitar por inteiro, não é a metade. Quem ama uma pessoa tem que amar ela do jeito que ela é. Entende? Se a gente for ficar com coisinhas, escolhendo isso, aquilo, outro, dá separação. No caso, por exemplo, do Senhor Jesus, nós temos que amar a Ele. Como Ele diz, se me amais, guardareis meus mandamentos. Então, qual é a prova de que a gente ama Jesus? É guardar os mandamentos. Quais são os mandamentos? Mesmo que resuma os 10 em 2, quem ama a Deus sobre todas as coisas, guarda os 4 primeiros mandamentos, que dizem respeito entre nós e o nosso Deus. E quem ama o próximo como a si mesmo, guarda, repara os outros 6, que juntando os 2 dá 2, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E isso traz uma luta interior, porque nós não queremos renunciar. A gente só quer ganhar. A gente quer a bênção, mas não quer o abençoador. A gente quer a bênção sem sacrifício. E sem sacrifício, ninguém verá a Deus. Agora fale um pouco então da fé de Jesus. Bem, a fé de Jesus é a fé que excede todo o entendimento. Por exemplo, Jesus é o rei da fé. Mas essa fé que Jesus
pregou para nós, na verdade não era dele. A gente tem que lembrar que aqui na Terra Jesus veio representar o Pai, ele não veio representar ele, a pessoa dele, a sua divindade. Então, é a fé de Deus que estava em Cristo Jesus. É essa fé que nós temos que ter. E quando Cristo, assim, fica um pouco, eu diria assim, um pouco assim, magoado ou chateado, quando eles pedem para ele mostrar o Pai. E ele então fala, mas eu tenho andado com vocês todo o tempo. E vocês não têm me visto. Quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Essas palavras para nós que acreditamos e para eles ali que acreditavam, era uma coisa, assim, boa. Só que os outros imaginavam, mas ele está se igualando com Deus. Ué, se a gente pensar, filho de peixe, que Peixinho é. Peixinho é. Então, repara, se a gente prestar atenção, só tem uma coisa que pode separar a gente de Deus. É o que Cristo diz. Vocês são filhos do diabo, porque faz a vontade dele. Então, nós somos de Deus quando fazemos a vontade de Deus. E somos do diabo quando fazemos a vontade do diabo. Então, isso as pessoas não percebem. Ele pensa que ser filho de Deus, ele pode fazer o que quiser, andar por onde ele quiser, fazer o que ele quiser. E é o que Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nem tudo, assim, que a gente acha que pode fazer, a gente pode fazer. Então, na nossa mente, no nosso raciocínio normal, parece que não, basta ser filho de Deus, eu posso ir, posso fazer, posso... Então, só que quem tem a fé de Jesus é obediente como ele foi. Repara que ele mesmo disse, eu de mim nada posso fazer. O Pai que está em mim que faz as obras. Eu faço o que o Pai manda. Eu sou o resplendor da glória do Pai. Então, esse é filho de Deus. E quando nós descambamos, assim, por caminhos diferentes, é que muitas vezes podemos quebrar a cara. A gente pode dizer que é de Deus. Agora, o problema é, Deus diz que a gente é dele. Agora, uma parte importante também que é a santificação. Naturalmente, quando fala em santificação, as pessoas ficam assim, né? Primeira coisa que a pessoa diz, mas a gente é humano. Errar é humano. Isso é uma desculpa do diabo. Quando Cristo diz, né? Sede santo, como eu sou santo. Então, esse santo é ser separado. Separado do quê? A palavra santo diz separação. Ser separado do pecado, como eu sou separado do pecado. Entende? É possível? É. Nós vemos, por exemplo, no caso de Jó. Ele era sincero, reto, temia Deus e desviava do mal. Então, ele era sincero no falar, era reto nos seus propósitos, amava a Deus e se desviava do mal. Então, não é porque a gente é crente que a gente vai, por exemplo, vamos dizer, falando aqui de homem, mas também pode ser, mas falando do homem, não é porque a gente é um cristão que a gente vai numa casa de prostituição. Mas a gente pode evitar. Deu para entender? Aqui não tem, não sei nem onde que tem essas coisas, nem se tem. Mas lá em São Paulo tem ruas assim que é só de ter essas coisas. Então, passar na rua você pode passar, mas você não precisa entrar lá dentro. 2. A gente pode ir sim, se for para levar uma mensagem, ou se for, não a mensagem do Sansão, né? Se for para levar uma mensagem para uma pessoa que Deus mandar, a gente não vai falar que não vai, não é? Claro. Ou se for fazer um trabalho, que nem, por exemplo, eu trabalhava em serralheria. Se tivesse um serviço lá que me chamassem, não é porque eu sou crente que eu não vou fazer. Só que eu fico na minha. Entendeu? Então,
a fé de Jesus é justamente a fé de Deus. Cristo não usou a fé dele. Ele usou a obediência. Ele era o resplendor da glória do Pai. Deus, no Velho Testamento, mostrou o rigor da lei. O salário do pecado é a morte. Então, muita gente morreu. O mundo foi destruído. E mesmo a mulher de Ló, repara, se a gente prestar atenção, ela não era santa. Nem o Ló era santo, porque eles foram morar num lugar de promiscuidade. Isso já não é bom para o cristão. Ele não era temente a Deus, como se diz, o justo Ló. Ele andava no resplendor assim de Abraão. Veja que quando chegou um momento difícil, ali que não era para eles olhar para trás, a mulher ousou olhar. Então, o pensamento dela estava lá, em Sodoma. Poxa, Deus vai destruir os meus amigos e tal, uma cidade bonita. Então, vacilou. Vacilou, dançou. Ló, repara, mesmo ele vendo aquilo, e o anjo falando para ele, sai depressa, porque eu não posso destruir se você não vier, não sair daí. Ele ainda questiona, assim não, senhor. Quer dizer, não é assim. Como muitas vezes o crente fala, não é bem assim, Deus quer assim, mas acho que dá para ser diferente. Então, se a gente prestar atenção, ele questionou. E uma lição para nós, nunca questione a palavra de Deus. Nunca questione quem Deus estiver usando para te ajudar. Então o anjo puxando ele assim, não senhor e tal. Eu posso ir para aquela campina? O anjo concordou. Olha, ele usou, tudo me é lícito. Então eu posso ir para ali? Pode. O anjo queria ter ido ali. Só que aquilo ali deu o quê? Daquela desobediência dele. Você sabe? Não. Não tenho ideia. Ali ele serviu o diabo, ele questionou a Deus. Serviu o diabo. Ele questionou a ordem do Senhor, a direção do Senhor. Tá bom, quer ir para lá, vai. Só que as filhas dele não eram tão santas como ele achava. Né? Foi onde que ele foi para a caverna, e lá todo mundo conhece a história das duas filhas dele, que deu no que deu, que nós estamos vendo aí o prosseguimento da história, que a destruição vai vir dali, da onde começou, dos árabes, daqueles povos. Tal. Então, questionar a palavra de Deus é dar murro em ponta de faca. A gente pede para vocês que vocês curtam o vídeo, vocês comentem, façam perguntas para nós aqui, deixa nos comentários e compartilhe com seus amigos para que a gente venha a atingir o maior número de pessoas com o Evangelho e principalmente inscreva-se para que a gente venha também atingir muitas pessoas com a palavra de Deus. Vou passar a palavra para o irmão para que ele faça uma oração para finalizarmos o vídeo de hoje. Ao fazer a oração, eu desejo que vocês prestem atenção, porque a nossa parte nós estamos fazendo. Na realidade, nós somos apenas servos e procuramos transmitir, assim, aquilo que Deus tem nos dado. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos. E temos certeza absoluta que a pessoa que ouvir esse vídeo será um dos teus escolhidos e o Senhor vai fazer a obra. Porque nós sabemos que muitos chamados, poucos escolhidos. Bem-aventurado é aquele que dá ouvido à tua palavra em tempo oportuno. Amém. Amém.